Olá, eu me chamo José Patrício e sou técnico em segurança do trabalho. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre investigação de acidente. Antes da gente entrar no centro da questão, a gente precisa entender o que é o acidente de trabalho e aonde que a gente encontra amparo na lei sobre o acidente de trabalho. O acidente de trabalho é da Lei 8.213/1991. E acidente de trabalho, e lá no artigo 19 diz o quê? Que o acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Sofreu acidente de trabalho? Emitir a CAT. A empresa ela tem até um dia útil para emitir a CAT. Emitiu a CAT, tá tudo legal? Agora a gente vamos contextualizar isso, né? Vamos para investigação de acidente. O que é investigação de acidente? Para que ela serve? Ela é um relato do acidente, do que aconteceu, e ela serve para quê? Para outras pessoas não virem se acidentar. Para isso que serve a investigação de acidente, né? E dentro da investigação de acidente tem várias etapas que tem que ser cumprida. A primeira etapa é conversar com o acidentado, com a vítima. Para quê? Por quê? Porque é a pessoa que sofreu o acidente de trabalho que vai relatar o que aconteceu, né? Primeira coisa, nesse primeiro momento, não tente entender, né, o que aconteceu. Deixa o acidentado falar o que aconteceu, né? Ele abriu o coração nesse primeiro momento. Depois você vai falar com as testemunhas. Você vai falar com as testemunhas separadamente. Não fale com as testemunhas todas ao mesmo tempo, ou em conjunto, ou numa reunião, ou numa sala com todos dentro. Fale separadamente com cada testemunha. Isso é muito importante. E também nesse segundo momento, não tente entender o que aconteceu. Faça as perguntas pertinentes, né? Não tente achar culpado, que ninguém é culpado quando acontece um acidente de trabalho, né? Outra coisa, faça uma simulação. Terceiro passo, faça uma simulação do acidente de trabalho. Pegue os relatos, né, da vítima, do acidentado e das testemunhas e faça um relato. Muito importante isso, né? Pega o relato e faça a simulação de acidente. O que ocorreu? Para você, aí sim, tentar entender a dinâmica da ocorrência do acidente de trabalho, né? Fez a simulação, você vai contextualizar. Aí você vai pegar o quê? As informações que estão adjacentes, que é se a empresa estava com produção atrasada, se existia alguma máquina defeituosa, se o trabalhador foi treinado para estar executando aquela atividade, se o treinamento do colaborador está em dia, se ele é o responsável por aquele setor ou por aquela máquina, né? Ou ele é um ajudante, ou ele é um profissional. Aí você vai contextualizar, aí você vai querer entender o que aconteceu. Depois de contextualizar, você vai elaborar um relatório final. Você vai elaborar um relatório final e achar a causa raiz do acidente de trabalho. Dentro dessa causa raiz, você vai ter que propor melhorias. Você achou a causa raiz, você vai ter que propor melhorias para outros trabalhadores não sofrer acidente de trabalho, né? Fez o relatório, aí você vai passar o ensinamento via DDS ou treinamento. Vai treinar os demais colaboradores, vai pegar aquele acidente de trabalho como exemplo e treinar os colaboradores para aquela situação. Para quê? Para que não ocorra novamente o acidente de trabalho. Para servir de aprendizagem. Quem faz muito isso é a aviação, né? Todos os acidentes aéreos, geralmente tem a caixa preta, eles investigam, e a investigação, ela serve para quê? Para fazer melhorias no avião, né? A aviação cresce quando tem acidente.
E o acidente de trabalho é a mesma coisa, a empresa ela evolui, porque muito provavelmente a empresa não vai vivenciar aquela situação novamente. Por quê? Porque tem um aprendizado naquele acidente de trabalho. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.